Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma ideia, para mais um vidinho aí. Bom, gente, eu vim falar com vocês hoje sobre matinhos, sobre aqueles capinzinhos, aqueles risquinhos bem fininhos que a gente costuma fazer para enfeitar um pouco os nossos desenhos, né? E que as pessoas têm mostrado muita dificuldade em fazê-las. Aqui eu separei alguns pincéis, tanto o pincel assim inteiro, quanto esse assim que eu digo que é bem acabadinho, aquele pincel já velhinho, bem acabadinho, ó. Tá vendo? Quanto aqueles que tem ainda um pelo bem maior, então mais assim, mais enlarguecido, a gente olhando de lado. E esse daqui que tá mais lixadinho. Esse daqui cortado e lixado, mas com o pelo ainda bem novo. E o número 0. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fazia com esse pincelzinho. Esse daqui é o 000, ele é bem pequenininho. Mas eu acho, assim, hoje pra mim é uma dificuldade enorme pra fazer com ele. Embora eu tenha começado com ele porque eu tinha uma certa insegurança. E eu fazia os meus matinhos, né? Chegava naquela hora, tava lá o desenho, assim, vamos assim dizer. E eu pegava a minha tinta, aqui eu tenho verde oliva, e eu vinha cobrindo. Vinha, ó. Fazendo, na verdade, eu não conseguia fazer esse risquinho aqui, ó. Chegar embaixo e puxar levantando. Eu vinha assim, ó, vinha cobrindo mesmo. E quando chegava lá no finalzinho, o meu matinho, a largura que ele tinha embaixo, geralmente era a largura que ele tinha em cima. Ficava bem assim, bem aquela coisinha bem grosseira. Eu tinha muita dificuldade para fazê-los e eu não gostava muito. Olha só, vou colocar mais um aqui. Que hoje eu já pego e já vou puxando o meu pincel. Mesmo assim, eu não gosto muito do resultado com o pincel número 000, que é o caso desse aqui. Para todo caso, esses assim pequenininhos, eu gosto de fazer com esses pincéisinhos assim, ó, já bem velhinho, bem acabadinho. Eu pego tinta só de um lado do pincel, me certifico de que a tinta esteja só de um lado do pincel. Venho aqui, ó, tá vendo? Fica muito melhor. Rápido. A parte embaixo do meu risquinho, ele fica mais larga, a parte de cima fica mais fininha. Dá mais aquela ideia de matinho. Não fica tão escuro, tão grosseiro. Essa parte daqui eu gosto de ir enchendo bem, ó, parte de baixo, puxando vários risquinhos, um passando por cima do outro, não tem problema. E a parte de cima eu deixo mais definida, sempre vou vendo se não tem tinta dos dois lados. Porque o que acontece se eu pegar a tinta dos dois lados? Olha só. Peguei aqui, tem tinta para os dois lados do meu pincelzinho, nem tem muita tinta, mas tem tinta para os dois lados. Eu coloco aqui, ó, viu como fica grosseiro? Olha só. Veja a diferença de pegar a tinta só de um lado do pincel. Aqui. Viu? Que a diferença é enorme. Agora, vamos ver com um pincelzinho maior, também bem acabadinho pra gente fazer, né, esse trabalho. Eu gosto de usar esse pincelzinho maior pra fazer também os matinhos maiores. Olha só. O resultado é o mesmo, tinta só de um lado. Aqui tem uma dobrinha no meu tecido. Mas o resultado é sempre o mesmo. Vamos lá tirar a tinta do outro lado. Encosta o pincel e puxe levantando. Encosta o pincel, puxe rápido levantando. Isso ajuda você, ó. Encosta aí, puxa rápido levantando. Aqui tá um pouquinho, embora eu tenha colado, mas não segurou bem. Aqui, encosta e puxa rápido levantando.
Agora, gente, veja o que acontece se você pegar um pincel assim já maior, né? Esse daqui ainda tá bom, porque se você olhar ele assim de lado, olha, bem de lado. Deixa eu ver aqui. Você vê que a pontinha dele não tá muito larga, né? Ela tá lixada, essa pontinha. Então, ainda dá um bom efeito, olha só. Viu? O resultado é que o mesmo. Agora, se a gente pega um pincel assim mais largo, veja como tá esse daqui. Deixa eu colocar ele bem de lado pra você ver. Olha, a pontinha dele como tá enlarguecida ainda, né? Aqui, ó, não tá lixado. Quando a gente pega, geralmente ele acaba trazendo mais tinta do que o que a gente precisa e fazendo riscos mais grosseiros. Igual quando a gente pega a tinta dos dois lados do pincel. Os riscos, eles vão ficando bem grosseirinhos. Então, é bom a gente evitar pincéis que estejam assim, com essa partezinha aqui de cima muito larga. Essa partezinha aqui precisa estar bem fininha, bem lixadinha, para fazer esse tipo de trabalho. Se você não tiver um pincel na sua casa, velhinho, assim, acabadinho mesmo, como eu costumo dizer. Esse daqui, olha, ele é um pincel pequenininho, mas vê que ele tá bem fininho aqui, ó, bem lixadinho? Então, o resultado do trabalho com ele é melhor. Tinta só de um lado do pincel e a gente vai puxando, não fica lá muito bom. Esses pincéis grandes, eles não são, assim, com pelinho grande, eu não gosto muito para fazer esse trabalho. Mas o resultado ainda é melhor, principalmente se você puxar com a mão bem suave, viu? Precisa de bastante suavidade na sua mão para isso. Deixa eu fazer aqui outra porçãozinha, para você ver. Quando esses pelinhos estão assim maiores, a gente precisa deixar a mão bem leve para sair puxando. E o resultado ainda não fica lá essas coisas. E se você pegar um pincel inteiro, eu peguei aqui um grande, eu vou pegar um pequenininho também, para você perceber que eles não são bons para fazer esse trabalho. Vou fazer logo com esse, olha só, deixa eu pegar aqui essa outra cor. Essa tinta tá mais durinha, dificulta mais, viu? Essa tinta tá mais úmida, fica bem melhor. Deixa eu fazer com essa primeiro, olha só. Pincel inteiro, completamente inteiro. E pincel grande. Pincel grande você usa para fazer esses risquinhos maiores. Agora, deixa eu lavar e pegar a tinta mais umedecida. Olha. Você tá vendo que dá para fazer, mas que o resultado não é assim tão bom? Agora, deixa eu pegar um pelinho inteiro. Esse aqui, olha só, sem cortar, sem lixar, vamos fazer com a tinta bem mais umedecida. Deixa eu fazer aqui. Veja que o resultado não é bom. E vamos pegar, assim mesmo, essa tinta aqui mais durinha, ela tá mais durinha. O resultado é mais difícil de fazer ainda. Viu que esse daqui até que deu certo? Mas é raro. Agora, deixa eu pegar o meu pincelzinho bem acabadinho. Eu vou pegar o maior mesmo, para que você possa ver melhor. Olha só. Essa tinta está bem úmida, bem mais umedecida. Aquela tinta nova, vamos assim dizer. Tinta só de um lado do pincel, movimento rápido, encosto e puxo, e os matinhos, eles vão ficando bem feitinhos. A tinta mais endurecida, essa tinta já tá mais velhinha, tá meio um slime essa tinta, por sinal. Aqui, ó, que dá certo, tá vendo? Tinta só de um ladinho do pincel. E a gente dá pra fazer um trabalho bom também.
tinta que eu queria passar para você. Você, se tiver assim um pincelzinho mais velhinho na sua casa, você veja que ele é um pincel que tá bom, a pontinha dele tá fininha, ele tá mais endurecido. Então, isso ajuda você a fazer esses trabalhinhos. E na hora de você fazer esses matinhos, tinta só de um lado do seu pincel. Ajuda a fazer o seu risquinho mais certinho, sem borrão, viu? De preferência, olha, você encosta o seu pincel aqui, pode forçar ele um pouquinho no tecido e puxa levantando. Faça rápido, não faça todos linhas retas. Você vai, olha, girando um pouquinho a sua mão para você ir ganhando movimentos para os seus matinhos. Aqui foi tinta dos dois lados, que eu não limpei. Você vai girando e ganhando movimentos, tá? Olha só, tá vendo? Não precisa fazer só linhas retas. E até mesmo quando você for puxar essas altas aqui, ó, você pode brincar um pouquinho com elas, tá bem? A tinta estando mais umedecida, ela fica mais fácil de você fazer do que quando ela tá assim mais dura ou um tanto slime. Essa tinta aqui, ela tá meio um slime. Não sei se dá pra ver aí em casa. Mas, olha, ela tá... A gente vai puxando e ela vai, ó. Tá vendo? Aqui. Não sei se dá pra ver aí em casa. Mas ela tá bem, aquela coisa bem estranha. Essa daqui, ela tá uma tinta nova. Ela tá mais líquida do jeito que a gente compra, então ela tem, a gente ganha uma facilidade maior pra gente fazer esse trabalho. E a gente também, olha, pode estar fazendo aqueles trabalhinhos de contornos, né? Que alguns desenhos pedem com esse tipo de pincel. Eles ajudam muito pra gente fazer alguns contorninhos. Tinta só de um lado do pincel. E a gente vai fazendo alguns contorninhos com facilidade, tá certo? Logo quando eu comecei na pintura, eu fazia, como eu disse a vocês, com o pincelzinho número 0, esses bem fininhos. O trabalho ficava muito... não ficava um trabalho bom, ficava aquela coisa muito forçada, né? Ficava aqueles risquinhos todos muito certinhos. Ficava assim, ó, partido, uns lugares vinha fininho, aí engrossava pra parte de fora, em vez de ser na parte de baixo, e a pontinha fininha. Enfim, eu não gostava de fazer de jeito nenhum essas vegetaçõezinhas, esses contorninhos, porque sempre acontecia algo assim. Depois que eu comecei a usar os pincéis mais velhinhos, até enquanto eu não tava colocando só tinta de um lado do pincel, levava a tinta dos dois lados, eu tinha um trabalho grosseiro e eu também não gostava. Daí, depois eu comecei a perceber que tinta só de um lado iria me ajudar a ter risquinhos muito melhores. No caso, como esses aqui, ó. Tá vendo? Risquinhos bem fininhos. Bem perto daquilo que eu precisava mesmo para os meus trabalhos. Então, fica aí a dica, você pega os seus pincelzinhos assim mais velhinhos, mais acabadinhos. Você procura aí fazendo, né, treinando na sua casa, em um paninho à parte, porque na hora de você colocar a ideia no seu desenho mesmo, aquele desenho mais importante para você, né, num pano que você vai pintar para o seu uso no dia a dia, então você vai já ter uma prática para fazer isso aí, tá bem? Tinta mais umedecida facilita o seu trabalho, tinta mais endurecida dificulta, e principalmente se ela tiver assim meio slime, como está a minha. Fica aí, gente, a ideia de treino para vocês. Para hoje é isso. Beijos e até um próximo vídeo. Tchau!